Pessoal, o tema de hoje eu vou falar com vocês sobre o medo de rato, realmente. Para algumas pessoas, rato pode ser realmente um animal assim bonitinho, um animal fofinho. Entretanto, para outras pessoas, rato é um animal que é fonte de muito pavor e, e hoje a gente vai entender como é que esse medo funciona, né? O medo especificamente esse medo de rato. Ou até mesmo essa fobia de rato que muitas pessoas têm. A gente vai entender como é que esse medo funciona e como é que a gente pode lidar com o medo de rato, né? Eu vou te mostrar como é que você constrói a autocoragem direcionada para você poder lidar com esse medo de rato. Então você vai sair desse episódio de hoje com ferramentas práticas, técnicas práticas para você poder vencer esse medo de rato. Entretanto, apesar desse episódio ser focado no medo de rato especificamente, você pode usar o que eu vou te ensinar aqui para você lidar com outros medos. Não só com medos de outros animais que às vezes você pode ter, como também outros variados tipos de medo ou fobia que você tem. Tá certo? Bom, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio inédito do podcast Autocoragem. Aqui, eu, Vitor Coach, compartilho com você os princípios, técnicas e táticas para você poder ter autocoragem. Autocoragem é a capacidade para você vencer os seus maiores medos. Se você realmente quer aprender, quer entender sobre o medo que você sente, aqui é o lugar para você, tá certo? E o episódio de hoje é autocoragem. Como vencer o medo de rato. Eu me recordo uma vez que eu estava na casa de uma amiga e, a casa dela, né, era especificamente uma fazenda no interior e ela percebeu que passou um rato, né, na cozinha dela. Ela começou a gritar desesperada, né, e começou a subir em cima da cadeira e aquela loucura toda aconteceu. Eu olhei aquela cena e eu comecei rir, que é uma coisa que muito comum que talvez vocês fariam também. Só que o que acontece? O que estava acontecendo com essa minha amiga, na verdade, era um medo muito forte desse animal que era o rato, especificamente. E na verdade, eu posso intensificar um pouco mais de que não era somente um medo, era uma fobia de rato. E agora, antes mesmo da gente poder ir direto para como lidar com esse medo, para entender mais sobre esse medo, vamos dar um passo para trás para a gente poder entender o que é medo, entender o que é fobia, para que a gente possa ter mais clareza, certo? O que é medo? Bom, o medo ele é uma emoção O medo ele é uma emoção. E o que é uma emoção? Emoção é algo instintivo que acontece no nosso corpo, certo? A emoção ela é algo automática, ou seja, as emoções elas têm como objetivo fazer com que a gente sobreviva, certo? As emoções estão 100% voltadas para a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, se você vai dar um mergulho no mar e por algum motivo ou outro surge na sua frente um tubarão, né? Naquele momento que você vê o tubarão, a sua boca vai secar, a sua pupila vai dilatar, o seu, né, o seu sangue vai ser redirecionado de partes do seu corpo que não são tão importantes para outras partes que são mais importantes, como por exemplo grandes músculos, que aí você vai conseguir nadar mais, você vai ganhar mais energia, mais foco, mais concentração durante aquele momento, o seu intestino vai parar de peristaltar e várias outras alterações fisiológicas vão acontecer no seu corpo. Se você entendeu toda essa orquestra fisiológica, toda essa alteração fisiológica, você entendeu, você compreendeu o que é uma emoção. A emoção ela é algo 100% fisiológico. É toda essa alteração, sabe? Quando, por exemplo, você abre a geladeira da sua casa e aí você pega um alimento e você cheira aquele alimento e aquele alimento não está com um cheiro muito bom, você já faz assim. Por quê? Porque ali tem uma emoção que é o
nojo, certo? E essa emoção serve para quê? Você percebe que é automático, você sentiu o cheiro, você já afasta aquele alimento. O que foi ativado aí foi a emoção do nojo, né? Que é uma emoção que tem como objetivo nos proteger também, assim como o medo. Como assim, Vitor? O nojo tem como objetivo me proteger? Olha só, se você não tivesse essa emoção do nojo, você iria sentir cheiro de algo que não é muito bom, que não faria muito bem para a sua saúde, e com certeza às vezes você até comeria aquele alimento. E depois você com certeza passaria muito mal, certo? Então, olha só como é que a emoção ela é importante, ela é automática, né? E o medo, ele é uma emoção muito forte, ele é uma emoção muito poderosa. O medo ele tem como objetivo nos proteger de perigos e ameaças, certo? O medo ele tem como objetivo fazer com o medo ele não é nosso inimigo. O medo ele é nosso amigo. Só que o problema do medo é que ele é uma emoção protetora demais. Ou seja, o objetivo do medo é nos proteger contra perigos, contra ameaças, algo que vai nos causar algum tipo de dor, seja ela física ou seja ela emocional, algum tipo de sofrimento emocional. Então o medo ele tem como objetivo nos proteger. Quando ele percebe algo, né, e esse algo a gente chama de estímulo, esse estímulo pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um ambiente, pode ser um som, pode ser um animal, pode ser um objeto, pode ser uma situação, pode ser um pensamento. Então qualquer coisa ou situação que você perceba que seja um estímulo, ou seja, que os seus sentidos percebem que seja um prejudicial para você, que seja perigoso, que seja ameaçador, aparentemente você pode sentir medo daquilo. E o medo ele é automático. O medo, eu acredito que o medo ele é a emoção mais poderosa que existe, é a emoção mais forte que existe. Por quê? Porque ele é muito automático de acontecer. Inclusive, muitas pessoas trazem para mim que quando elas sentem medo, é muito comum elas sentirem outras emoções também e também sentir ansiedade, por exemplo. Né? Ele causa uma ansiedade, ele causa um monte de alterações também, que inclusive são sintomas bem parecidas, são manifestações fisiológicas bem parecidas com a ansiedade, quando essas pessoas elas estão com medo. Mas agora, qual que é a diferença de medo para fobia? Né? Fobia é um tipo de medo especificamente, tá? Isso é algo para deixar claro. A gente tem 3 níveis de medo, né? Dentro do antídoto do medo, existem 3 níveis do medo, né? O medo ele tem 3 níveis. O primeiro nível é um nível considerado baixo, né? A gente chama isso de esse nível de medo ele é considerado baixo. O primeiro nível é um nível de medo considerado baixo. E esse nível de medo considerado baixo significa que você sente pouco medo. A gente chama ele de pouco medo também. Significa que ele não manifesta muito. Ele se manifesta bem pouquinho. Então, digamos que tem um estímulo que pode ser que te deixe com medo, só que isso não está te deixando com pouco medo. Ou seja, está se manifestando medo em você, só que você está um pouco desconfortável com aquilo, mas só que você só está um pouco mais vigilante, você só está um pouco mais atento, você só está um pouco mais cauteloso relacionado àquele estímulo. Seja aquela pessoa, seja aquele animal, seja aquele objeto. Então você só está um pouco cauteloso com aquilo. Por exemplo, né, no nosso caso desse episódio de hoje, sobre rato. Então existe um rato e pode ser que você esteja
pouco cauteloso, um pouco cautelosa relacionada a um rato, né? Mas, né, você está com um pouco medo. Você não está desesperado, né? Você não está, né? O rato está ali, você está cautelosa, mas você está com um pouco de medo, mas o rato está lá, você está aqui, beleza. O segundo nível do medo é um nível considerado. O segundo nível do medo é um nível considerado muito medo. Ou seja, você está com muito medo, né? Você já não está com... Você está com muito medo. Ou seja, tem um rato ali, nossa, você quer ficar longe daquilo, né? Várias manifestações fisiológicas, as suas manifestações fisiológicas, elas estão muito alteradas, ou seja, a sua pupila está bastante dilatada, a sua boca tá um pouco seca, você está sentindo um pouco de tremores assim no corpo, você está realmente desconfortável fisiologicamente, a sua respiração está um pouco mais ofegante, o seu batimento cardíaco está alterado, você está também com ansiedade durante aquele momento. Eu só quero deixar claro que aqui eu estou falando de ansiedade, tá? Não estou falando de crise de ansiedade, estou falando, né, de uma ansiedade comum do dia a dia. E quando você sente esse muito medo, tudo isso está acontecendo com você. Entretanto, a gente tem um terceiro nível de medo para a gente subir um pouco mais. O terceiro nível de medo é o que nós chamamos de fobia. O que seria a fobia? A fobia ela é literalmente um desespero, né, da pessoa. Tem um rato ali, e essa pessoa não quer ficar naquele mesmo ambiente que o rato, né? É muito comum, a pessoa pode ver um rato, ela pode começar a gritar, desesperada, ai meu Deus do céu, sabe? A pessoa pode começar a gritar desesperadamente, ela quer sair daquele ambiente, a ação que ela toma, né? Porque o objetivo do medo é tomar uma ação, que é luta ou fuga. No caso da pessoa, muitas vezes a pessoa foge contra esse medo, ou seja, ela quer sair daquele ambiente, ela não quer ter contato com aquele com aquele estímulo que lhe causa o medo. Que no nosso caso especificamente aqui, a gente está falando sobre rato. Então, a pessoa que tem fobia de rato, ela quer sair daquele ambiente. Pô, viu o rato, ela começa a gritar desesperadamente, ela quer sair dali, grita o marido, né? Se for um caso de um homem também, né? Porque a fobia, ela é algo que a pessoa não tem muito autocontrole sobre o que ela está sentindo, certo? Em um nível de medo baixo, é muito mais fácil, claro, a gente ter esse autocontrole do medo. Quando a gente tem um nível de medo médio, também, né? Mas agora, quando a gente tem uma fobia, isso precisa ser trabalhado, para a gente poder vencer essa fobia, isso precisa ser trabalhado de uma forma um pouco mais profunda, né? E no caso da fobia, muitas vezes a gente precisa entender qual é o grau dessa fobia, né? Porque, por exemplo, uma pessoa, como a gente vai descobrir o grau de uma fobia? Por exemplo, se uma pessoa tem medo de rato, a gente precisa entender qual que é o grau dessa fobia que essa pessoa tem. Como é que a gente vai saber qual é o grau dessa fobia que essa pessoa tem? Ou que a própria pessoa, né? Que aqui a gente fala para a pessoa. Como é que você vai ter clareza? Você que tem medo de rato, como é que você vai ter clareza de qual é o grau dessa sua fobia? Bom, primeiramente, a primeira coisa eu te pergunto: é só quando você vê um rato, ou seja, pessoalmente, presencialmente, que você tem medo, né? Que você começa a gritar desesperadamente, né? Inclusive até como é que esse medo se manifesta? É um bom questionamento, né, também, para a gente poder ter mais autoconhecimento. Como é que esse medo de rato ele se manifesta, sabe? Porque como é que você se sente assim? Você sente vontade de gritar? Você sente vontade de sair daquele ambiente imediatamente? Você sente vontade de subir em algum lugar alto porque o rato está ali embaixo? Como é que você se sente, né? O seu coração dispara demais,
a sua boca seca, como é que você se sente assim? Você fica tremendo, acontece sudorese também. O que acontece nesse processo? Então, essa clareza, é, essa clareza do medo, ela é muito importante para que nós possamos ter autocoragem para vencer os nossos maiores medos. Outra questão muito importante relacionada à fobia é a gente continuar analisando o grau. Porque, por exemplo, se a pessoa vê uma foto de um rato, talvez para algumas pessoas isso não lhe causa tanto medo, né? Ou seja, se ela vê a foto de um rato, isso não lhe causa muito medo. Agora, tem pessoas que se elas verem a foto de um rato, elas sentem medo. Elas começam a sentir medo, começam a sentir um pavor, começam a gritar. Outras pessoas se sentem confortáveis ao ver a foto de um rato. Outras também se sentem confortáveis a ver um filme de rato, a ver um vídeo de um rato, ou ver um filme que tem rato no meio do filme. Outras não se sentem confortáveis. Algumas se sentem confortáveis com a presença de um rato. Quer dizer, lógico, quando a pessoa tem pouco medo, mas mesmo assim não é tão confortável assim. Mas o que eu quero dizer é que no presencial, quando a pessoa tem contato com um rato, claro, isso é muito mais forte, se intensifica muito mais do que às vezes uma imagem. Só que você está entendendo o grau? Tem pessoas que vão ver uma imagem e vão sentir muito medo de rato. Outras vão ver uma imagem não vai sentir tanto medo. Umas vai ver um filme e não vai sentir tanto medo. Um vídeo que tem um rato. Outras vão ver um vídeo e um filme que tem rato, mas não vai sentir tanto medo. Ou às vezes, um rato de pelúcia, vamos dizer assim. Ou um rato de brinquedo. Uma pessoa não sente tanto medo, outra sente. Sabe? Então é importante a pessoa ter clareza sobre o grau da fobia que ela tem, porque assim fica mais fácil assim, né, pra gente poder trabalhar, certo? Mas aí a gente já tem o quê? Autoconhecimento, certo? Tá vendo como é que é importante o autoconhecimento para a pessoa poder ter clareza do medo que ela sente? Quanto mais autoconhecimento a pessoa tem direcionado para o medo, para a fobia que ela sente, no caso aqui especificamente medo e fobia de rato, mais claro vai ser a forma com que a gente vai trabalhar. Porque se a gente entende como é que esse medo se manifesta na pessoa, o que ela sente quando ela tem contato com um rato, qual o nível do medo dela, se é pouco medo, se é muito medo, se ela sente fobia, se ela sente fobia, qual que é o grau dessa fobia, se ela sente muito medo, como é que esse medo se manifesta, se ela sente pouco medo. Então, entendendo tudo isso, a gente tem uma melhor forma para poder trabalhar, para poder vencer esse medo específico, que é o medo de rato. Mas só que outras pessoas, elas não têm medo de rato, certo? Elas têm nojo de rato. Só que aí são emoções diferentes, né? Medo e nojo. Só que todas as duas emoções, tanto medo como nojo, eles têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum é fazer com que o indivíduo, com que a pessoa que tem contato com aquele estímulo, que no caso é o rato, tome uma ação. O estímulo aconteceu, o estímulo é o rato. O estímulo, ele é um gatilho, ele desperta o medo, a emoção na pessoa, né? Ele desperta a emoção na pessoa, que no caso pode ser medo, como também pode ser nojo, ou pode ser as duas emoções. A pessoa que tem medo de rato é muito comum também, às vezes ela ter nojo, né, de rato. Esse pavor vem junto com o medo e o nojo também. Só que às vezes a pessoa só tem medo, especificamente, pronto e acabou. Ou tem pessoas também que só tem nojo de rato. Só que medo e nojo, apesar de serem, digamos assim, parentes próximos ou da mesma família, porque são emoções, eles são diferentes. O medo tem como objetivo nos proteger contra perigos e ameaças.
Então, se você percebe o rato, você está vendo ali no rato vendo o rato como um perigo, como uma ameaça para você. De alguma forma, para você ele te causa algum perigo, sabe? E no caso do nojo, ele também lhe causa algum tipo de perigo, só que tem um outro ponto de vista aí. Né? No caso do nojo, é porque às vezes a pessoa pensa que nossa, o rato veio do esgoto, veio de algum lugar assim, que não é muito limpo, o rato pode transmitir doença e por aí vai. No caso do medo também isso pode acontecer. Tá? Ela tem medo de rato porque o rato é um animal que ela não sabe de onde veio e pode transmitir doença para ela ou para a família dela e por aí vai. Ou também porque o rato é um animal carnívoro e ela tem medo do rato morder ela. Certo? Mas aí vem a pergunta, como é que surge o medo de rato? Né? E aí a gente tem 3 formas com que a gente aprende a perceber um perigo ou uma ameaça. Ou, se você preferir, 3 formas que nós aprendemos a sentir um determinado medo, um medo específico. Que no caso essas 3 formas são, e eu vou direcionar essas 3 formas para esse medo específico que é o medo de rato. Então vamos lá, a primeira forma que nós aprendemos é através das pessoas. Então, pode ser que às vezes quando você era criança, quando você era adolescente, ou que muitas vezes é nessa fase da nossa vida que a gente aprende muita coisa sobre a vida, sobre situações, e no caso, pode ser que alguma pessoa, seja o seu pai, seja os nossos pais, os nossos amigos, pessoas à nossa volta, né? E aqui eu falo nós, né, no plural, porque, né, várias pessoas estão aqui agora. Então, no caso, pais, familiares, professores, colegas, pessoas à nossa volta falaram que rato é um animal perigoso ou que rato é um animal prejudicial. Então, no caso, eles repetiram isso várias vezes, isso começou a se desenvolver, a gente começou a aprender realmente que rato é um bicho perigoso. Então, se isso aconteceu com você, né, pode ser que muitas vezes alguém repetiu para você que rato é um animal perigoso, que rato é um animal ameaçador e por aí vai. Isso começou a desenvolver em você um medo de rato. A segunda forma que nós aprendemos a sentir, a segunda forma que pode ser a sua forma, a segunda forma que nós aprendemos a sentir medo de rato ou a perceber que rato é um animal perigoso para a nossa vida é através de conhecimento. E pode ser que você tenha aprendido a sentir o medo de rato exatamente através desse meio de aprendizado. Ou seja, você assistiu um filme onde o rato morde em uma personagem do filme, tá certo? Ou você leu num livro realmente que rato é um animal muito perigoso pelo fato do rato ser carnívoro. Você também leu que o rato ele é um animal que transmite doença para as pessoas e essas doenças podem realmente fazer com que as pessoas fiquem muito mal no hospital. Ou às vezes você ouviu um podcast, ou você assistiu a um vídeo e por aí vai. Então você adquiriu um certo conhecimento, seja através de um livro, seja através de um filme, seja através de um documentário, seja através de um podcast, seja através de um áudio, de um artigo, mas o fato é que você adquiriu um conhecimento e você entendeu que rato é um animal perigoso, rato é um animal ameaçador para a sua vida. E pode ser que isso tenha se intensificado, que essa forma que nós aprendemos a sentir medo tenha se intensificado junto com a outra forma. Ou seja, a forma
Ou seja, você aprende através das pessoas, ou seja, através das pessoas à sua volta, como também você aprende através de conhecimento. Então, através dessas duas formas, intensificou um pouco a chance de você sentir o medo de rato. E a terceira forma que nós aprendemos, a perceber o que é perigoso, o que é ameaçador para a nossa vida, ou que simplesmente nós aprendemos a sentir medo, é através de experiências. Então pode ser que você no seu passado, seja na sua infância, seja na sua adolescência e por aí vai, pode ser que você tenha tido alguma experiência negativa com um rato, certo? Pode ser que um rato te mordeu, né? Pode ser que um rato mordeu alguém que você conhece, mas o fato é que você teve um contato muito próximo com um rato e você teve uma experiência negativa com um rato, né? É difícil a gente ter uma experiência positiva com um rato, a não ser que seja um rato de estimação nosso e por aí vai, ou algo do tipo, mas no caso, aqui eu estou falando de você teve uma experiência negativa com o rato, você teve um contato próximo com o rato e você teve uma experiência negativa com isso. Por exemplo, o rato te mordeu. E aí, isso lhe causou muita dor, e a partir desse dia você percebeu que rato é um animal perigoso, um animal ameaçador, né? Porque muitas vezes quando a gente é criança, a gente olha um rato, o rato aparentemente parece ser um bicho fofinho, e por aí vai, e o rato mordeu em você. Isso é só um exemplo, tá? De algo que poderia ter acontecido ou que aconteceu. E essas são 3 formas que a gente aprende a perceber o que é perigoso ou o que é ameaçador. Se você tem medo de rato, você passou por uma dessas 3 formas, se você tem medo de rato, você passou por esse processo de aprendizado, ou por esses 3 processos de aprendizado, por exemplo, ou as pessoas à sua volta falaram que rato não é um animal, que rato é um animal perigoso e ameaçador, ou você leu, você aprendeu, você adquiriu um conhecimento e entendeu que rato é um animal perigoso e ameaçador, e por isso você começou a ficar com medo, ou simplesmente você teve uma experiência com o rato, ou você teve essas três formas de aprender: pessoas, conhecimento e experiência com aquilo. E aí por isso você sentiu medo de rato, certo? Através dessas 3 formas, e aí você sentiu medo de rato. Mas agora, como é que a gente pode vencer o nosso medo de rato, né? Esse medo que a gente sente, que é muito desconfortável pra gente. Bom, para a gente poder vencer o medo de rato, a primeira coisa que você precisa ter em mente é você ter autoconhecimento desse medo, né? Qualquer medo que você sinta, com medo de rato não é diferente. A primeira coisa é o autoconhecimento. É você entender quais os 3 níveis de medo você sente, ou seja, se você sente pouco medo de rato, se você sente muito medo de rato, ou se você sente fobia de rato, ou seja, você sente desesperado quando você tem contato com o rato. Se você tem consciência que você tem pouco medo, eu quero que você se pergunte e se questione como que esse medo se manifesta. Se você tem muito medo, também, como que esse medo se manifesta, como é que você se sente quando você tem um contato ou uma proximidade com um rato. Ou, se no caso você tem uma fobia, por exemplo, está desesperado quando você tem algum contato com um rato, eu quero também que você entenda o grau dessa fobia que você tem. Se você não pode ver uma imagem, se você não pode ver um vídeo, se você não pode ver um filme, imagine lá se você tem um contato com um rato presencialmente, ou seja, se você tem um contato próximo assim com um rato perto de você. Né? Eu quero que você entenda como é que esse medo se manifesta, como é que essa fobia se manifesta, o que você sente quando ela se manifesta. Então isso precisa estar muito claro para você, tá? Logo depois, você vai fazer uma mentalização, certo? Como é que você pode fazer essa mentalização? Essa mentalização
tem que levar em consideração o autoconhecimento que você tem. Tá? Então, se você tem autoconhecimento que realmente você tem uma fobia desesperada, você não pode ter rato no mesmo ambiente que você de jeito nenhum, que senão você começa a gritar e tal, que são indicadores muito comuns de fobia e desespero. E aí você vai pegar e vai fechar os seus olhos, vai relaxar o seu corpo, e aí você vai mentalizar você e um rato no mesmo ambiente, especificamente, certo? E aí você pode acariciar o rato. E o rato gosta do carinho que você faz nele, basicamente. Ali você está tendo um contato com o rato. E aí, nesse contato com o rato, você percebe que o quê? Que o rato não é um animal perigoso, que o rato não é um animal ameaçador. Que sim, tem ratos que são perigosos, sim, tem ratos que são ameaçadores, mas nem todos são. E que não é motivo para pânico ou para gritar. E a verdade, pessoal, né? Pessoal, a questão sobre medo de rato é o seguinte, é que sim, rato é um animal carnívoro, né? Ele pode nos morder, claro, principalmente para a sobrevivência dele. Rato é um animal sim que transmite doença para as pessoas, né? A gente está falando aqui de ratos de rua, mas especificamente o rato, ele não é todo rato que é assim, mas a grande questão é da pessoa se sentir confortável em um ambiente onde tem rato, que no qual ela se sente desconfortável naquele ambiente. O objetivo aqui é a pessoa não ficar desesperada nesse tipo de ambiente, é se sentir confortável de estar num ambiente onde possa ser que passe um rato e essa pessoa está. E você pode se expor gradativamente a um contato com um rato, seja através de um filme, seja através de um vídeo, seja através de uma imagem, seja através de um bicho de pelúcia, ou seja através de um rato presencial mesmo, onde às vezes você não consegue nem ver, né? Você não quer nem ver esse tipo de animal e você pode se expondo de forma gradativamente, claro, levando em consideração o autoconhecimento. Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Falei aqui com você sobre rato. Eu de verdade eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. E te convido para que você, se você quiser intensificar esse conhecimento do que você aprendeu aqui, eu te convido para que você participe da jornada da autocoragem, onde eu vou compartilhar com você realmente o passo a passo para você poder ter autocoragem, ou seja, que é a capacidade para você poder vencer os seus maiores medos. A jornada da autocoragem vai acontecer do dia 22 até o dia 25 de novembro de 2021. Para você poder participar, é 100% online, é 100% gratuito. Clica no link da bio aqui do meu Instagram, ou na descrição, ou nos comentários de alguma rede social minha, tá certo? Bom, te vejo no próximo episódio. Um grande abraço.